Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer todo o capítulo 16 de matemática, tá certo? Essa é uma aula extra pra gente finalizar o conteúdo de matemática, tá bom? Nós vamos estudar nesse capítulo 2D, 3D, vamos estudar o tangram, vamos estudar também polígonos e simetria, tá certo? Nós vamos ver esses conteúdos nesse capítulo. É um conteúdo tranquilo, não é difícil. Basta vocês prestarem um pouquinho de atenção, vocês vão conseguir fazer bem tranquilo, tá certo? Não é um conteúdo muito complicado. Vocês vão observar semelhanças e diferenças entre as imagens que a tia vai mostrar e entre as formas geométricas que a tia vai mostrar aqui pra vocês, tá certo? Os polígonos. Na página 122 e 123, nós vamos iniciar falando da geometria, 2D e 3D. Observe as imagens a seguir e verifique a presença da diversidade de formas geométricas na arte, nas construções e no artesanato. Nós sabemos que muitas pessoas utilizam as formas geométricas para poder realizar alguns tipos de esculturas, prédios, artes em geral, né? Aqui no livro de vocês não é diferente. As imagens, elas mostram vários tipos de figuras geométricas, tá certo? Na página 124 e 125, nós vamos iniciar falando dos polígonos, tá? Dos paralelepípedos, prismas e outras formas geométricas, tá? Nós sabemos que nós temos os prismas e as pirâmides. Nós vamos descobrir quais são a diferença de um para o outro e a semelhança, tá? Nós temos também as figuras planas, que são chamadas de 2D, e as figuras que são chamadas de 3D, que são os nossos sólidos geométricos. As figuras planas são quem? Um triângulo, um retângulo, um quadrado, um círculo. O que são os nossos sólidos geométricos? É um cubo, um paralelepípedo ou prisma de base quadrangular, uma pirâmide, tá certo? Uma esfera. É tudo aquilo que a gente consegue pegar e ele consegue ter um volume, tem uma capacidade dentro daquele local. Uma esfera, se a gente furar uma esfera, a gente consegue colocar massa dentro daquele local, né? A gente consegue colocar qualquer tipo de objeto. Um cubo, nós conseguimos. Se eu desenhar um quadrado, eu não consigo colocar nada lá dentro, né? Se tiver um quadrado, uma figura quadrada. Ela é plana, ela é lisa. A forma geométrica em formato de polígono, ela tem um espaço. Tá certo? Vamos dizer assim, dessa forma mais simples para vocês. Na questão 1 da página 124, tá pedindo para que vocês formem um grupo para a gente realizar uma atividade na escola. Porém, nós estamos em casa, né? Então, o que acontece? Vocês não precisam realizar essa atividade. Como já tem aqui a imagem, a gente vai responder a questão pela imagem, tá certo? No sólido geométrico 1, que se chama paralelepípedo ou prisma de base quadrangular, vocês vão contar quantos palitos foram usados para fazer o corpo do paralelepípedo e quantas bolinhas de massas foram usadas. E aí você vai observar que as bolinhas, elas ficam nas pontinhas, ó. Eles são chamados de vértices, tá certo? É onde se encontra uma linha com a outra, tá bom? Dessa mesmo modelo. No sólido geométrico 2, nós temos um prisma, uma pirâmide de base quadrangular. Se a base dela, que é essa parte aqui embaixo, ó, é quadrada, essa partezinha bem aqui de baixo é quadrada, ela é chamada de pirâmide de base quadrangular, tá bom? E aí vocês vão responder aos itens da primeira questão. Na segunda questão, tá pedindo para você colocar as semelhanças e as diferenças de um para o outro. E aí você vai escrever que as semelhanças são os sólidos geométricos com a face plana. Por quê? Porque cada lado é uma face. A tia já explicou isso para vocês uma vez, né? E então, o que acontece? Cada lado deles tem uma face que representa uma figura plana. No caso da pirâmide, tem um triângulo. No caso do paralelepípedo, tem um retângulo. Cada lado tem um retângulo e dos outros dois lados tem um quadrado. Na questão do paralelepípedo, tá certo? Na pirâmide de base quadrangular, nós temos um quadrado na base e ao redor nós temos triângulos, tá ok? Então, vocês podem colocar essas semelhanças e diferenças. Mariana está descobrindo algumas caixas com papel colorido para colocar presentes. Ela já cobriu as duas bases da caixa mostrada abaixo. Vocês vão responder aos itens A, B e C. As faces que ela ainda precisa cobrir se parecem com a figura plana?
Observem que a base é de um jeito e as faces é de outro. A base é essa parte de cima e essa parte de baixo, e ao redor são as faces. A figura plana que tem aqui ao redor nas faces é qual? Podem observar aí que vocês vão descobrir. Essas faces têm a mesma forma? As faces, todos os lados, têm a mesma forma? Qual o nome da figura plana com que as bases desse polígono se parecem? Se tem 5 lados, é pentágono, tá certo? Nós temos o triângulo, quadrado, pentágono. A partir de 5 faces é pentágono. Se tiver 6 ladinhos, hexágono. Se tiver 7 ladinhos, heptágono, tá certo? E aí vocês escrevam. Pedro observou de frente a pirâmide abaixo para identificar a forma plana com que essa face se parece. Circule a figura plana. Você vai circular a figura plana, somente o desenho, de qual a pirâmide se parece, tá bom? Ana observou de cima o prisma de base triangular. Esse prisma aqui, ele já tem a base em formato de triângulo. Circule a figura plana com que essa base se parece. Se ela é base triangular, ela parece com um triângulo, tá certo? Aí você circula. Na página 126, você vai observar as formas geométricas planas e pintar de acordo com o que tá pedindo aqui pra vocês, tá bom? Os paralelogramos são aqueles que têm a quantidade de lados que são referentes a 4 lados, tá bom? E os pentágonos são 5 lados, tá certo? Gustavo tinha disponível alguns moldes para montar uma caixa em forma de prisma de base triangular. Marque os moldes que vão permitir que Gustavo monte essa caixa. Você vai observar quais são que vai dar certo ele montar a caixa com a base. A base, lembrando que é embaixo e em cima, em base de formato triangular, tá certo? Agora nós vamos falar um pouco dos polígonos, linhas retas e linhas curvas, tá? Todos os polígonos são formados apenas por linhas retas, que não fazem curvas, e formam figuras fechadas. Nenhum tipo de figura aberta vai ser polígono, tá certo? Sempre são figuras fechadas e formados apenas por linhas retas, não pode ser linhas curvas. Observe as letras e os números representados abaixo. Circule aqueles que foram traçados somente com linhas retas e risque aqueles que foram traçados somente com linhas curvas. Aí você vai observar quais são os que têm apenas linhas retas e linhas curvas. Um você circula e o outro você passa um traço, tá? Na página 128 e 129, nós vamos observar aqui que nós temos alguns formatos de polígonos e vocês vão responder as atividades. As linhas podem ser classificadas em curvas ou retas e podem ser abertas ou fechadas. Observe as imagens abaixo e marque as alternativas que definem a representação das linhas. Você vai observar se a linha faz uma curva, se é linha reta, se é fechada, se é aberta. Vai marcar um X nas características, tá certo? São mais de uma característica para cada uma dessas figuras. Explique por que as figuras abaixo não são consideradas polígonos. Aí você vai observar essas 3 figuras e por que elas não são polígonos. Lembrando que a tia falou agora, né, que os polígonos são formados por linhas retas e formam figuras fechadas, tá certo? Na malha quadriculada, desenhe uma figura geométrica considerada não polígono. Na primeira, você vai desenhar uma figura que não é polígono. E na segunda, você vai desenhar aqui algum polígono que você conhece e criar um mosaico, tá certo? Você vai fazer um desenho nessa malha quadriculada com os polígonos, somente com polígonos. Agora nós vamos falar do tangram. O tangram é uma figura geométrica, né, formado por várias figuras geométricas. É um quebra-cabeça chinês, formado por 7 peças. Com esse jogo, você pode formar diferentes figuras. No anexo 5 da página 157, recorte as peças do tangram para resolver as atividades a seguir. Você vai pegar cada uma das pecinhas que tem do tangram lá no anexo 5 para poder responder essas atividades, tá certo? E aí vai lhe ajudar para poder responder essa questão 6. Quantas vezes a figura número 1 cabe no tangram? Você vai contar a partir de quando você recortar as figuras. Cada pedacinho você recorta. E aí você você só coloca de um lado
para saber quantas vezes ela pode caber dentro desse tangram, tá certo? Quantas figuras têm o mesmo tamanho entre si? Quantas vezes a figura número 3 cabe na figura número 4? E aí você coloca em cima e você vai contando, tá bom? Com as peças do tangram, na questão 7, você vai construir um quadrado e um retângulo. Escolha quais e quantas peças usar. Desenhe no espaço seguinte as peças que você usou para formar cada polígono. Você vai desenhar um quadrado e um retângulo e vai colocar aqui quais foram as peças que você usou do tangram, tá bom? Na 8ª questão diz o seguinte: Fernanda disse que com os triângulos azul, laranja, rosa, roxo e amarelo do anexo, ela pode formar um retângulo. Você concorda com ela? Você vai pegar todos esses triângulos e vai juntar e vai dizer se concorda ou não com ela, tá certo? Com as peças do tangram, construa uma casa. Desenhe no espaço abaixo a figura que você criou. Você vai pegar as pecinhas do tangram e vai tentar construir uma casinha. Lembrando que dá certo, tá certo? Utilizar todas as 7 peças, tá bom? Fica uma casinha bem lindinha com a chaminé, hein? Olha a dica que a tia deu. Nas figuras abaixo, na página 132, você vai observar que elas foram construídas usando apenas triângulos. Identifique os triângulos nas figuras e trace suas bordas usando a régua. Você vai fazer os tracinhos dos triângulos, tá certo? Você vai observar, ver quantos triângulos vão caber nessas figuras e vão desenhar os triângulos, ó. A gente vai mostrar aqui pra vocês como pode ficar, tá bom? Depois vocês vão responder aos itens A, B, C e D. Na página 133, nós temos aqui vários polígonos. É possível compor outros polígonos utilizando triângulos. Identifique nas figuras abaixo com quantos triângulos os polígonos foram formados. Vocês vão observar em quantas partes a gente pode dividir esses polígonos em triângulos, tá bom? E aí vocês vão escrever a quantidade de triângulos que tem. Os triângulos têm uma propriedade muito especial. Para descobri-la, você vai fazer uma experiência. Pegue canudinhos e com eles construa as figuras 3, 4 e 5 lados, como mostra as ilustrações abaixo. Você pode usar um barbante para fazer essa construção ou simplesmente encaixar as pontas dos canudos. Siga os exemplos. Se você não tiver canudo em casa, você pode pegar um palito de fósforo, que também dá certo, tá bom? Você pode utilizar os palitos de fósforo, que aí você devolve para sua mamãe depois. Depois de montar as figuras, o que você pode observar em relação a elas? Qual é a figura mais rígida? Aqui tá pedindo para você fazer com canudo, para você passar o barbante dentro do canudo. Porém, como vocês podem não ter esses canudos em casa, a figura que fica mais rígida, mais forte, é o triângulo, tá certo? Por conta que ele tem 3 ladinhos, e aí ele fica sustentado. O quadrado e o pentágono, que está mostrando aqui, eles podem deslizar para o lado, por conta que o barbante dentro ele pode deslizar, tá certo? Já o triângulo não, é a que fica mais rígida. Agora nós vamos falar de simetria. Simetria é quando a gente pega uma figura, consegue dobrá-la ao meio, ou de outros formatos, e ela permanece da mesma maneira que ela é. O nosso rosto. Se a gente colocar um espelho bem aqui no meio do nosso rosto, a imagem que vai refletir vai ser do mesmo jeito, né? Uma simetria. Nós temos um rosto simétrico, muitos de nós. Então, o que acontece? A imagem que vai refletir vai ser simétrica, tá certo? É a mesma coisa que você pegar essa folha de papel que tá pedindo aqui e você dobrar ao meio. Quando a gente dobra ao meio, ela continua da mesma forma, né? Os dois lados continuam iguais, eles não mudam, tá certo? Uma simetria é quando a gente pega e dobra ao meio e as duas lados ficam iguais, tá certo? O eixo de simetria é a linha que divide essa figura. No caso, se a gente passar uma linha reta bem aqui no nosso rosto, esse eixo aqui vai ser o de simetria, esse eixo de simetria que passa no meio, na metade, tá bom? Figuras como o que você construiu são simétricas. Uma figura pode ter mais de um eixo de simetria. Para verificar isso, basta contar em quantas formas diferentes a figura pode ser dobrada e ainda assim manter sua simetria. O que é isso? Vocês podem observar que aqui, na segunda questão, é como se ele tivesse passado aqui, ó, 3 dobras e ficou do mesmo jeito os formatos do triângulo. Da mesma forma no quadrado, ele passou 4 linhas
e continuou com as mesmas formas geométricas dentro, tá certo? Ficou do mesmo jeito. Então, a quantidade de eixos de simetria, ela vai depender de quantas vezes a gente quer dobrar, né? Aquela figura, vamos supor. Lembrando que só é eixo de simetria, a figura só é simétrica se ela ficar da mesma maneira que o outro lado. Se eu dobrar, se eu passar uma linha reta numa figura e ela não ficar igual, não é eixo de simetria, tá certo? Não tem eixo de simetria e a figura ela não é simétrica. Vamos ver aqui essa figura de uma gota, ó. Se eu passar aqui uma linha, esse lado com esse lado não tá igual, tá errado, né? Agora, se eu pegar um círculo, passar uma linha bem aqui, eu tenho dois lados iguais. Eu tenho um eixo de simetria, porque um complementa o outro, tá certo? Sempre vai ser dessa forma, tá bom? Na questão 3 da página 135, você tá observando um papel quadriculado. Imagine que ele foi dividido em duas partes iguais pela linha vermelha traçada ao meio. Agora você vai imaginar que ela seja um espelho e vai reproduzir desenhando do lado direito a figura que está do lado esquerdo. Vai ficar mais ou menos assim essa figura, ó. Tem que ficar dessa forma, tá bom? Que é o eixo de simetria. Ela tem que ficar do mesmo lado, do mesmo jeito que está do lado esquerdo, tem que ficar do lado direito, tá ok? Na página 136... Na página 136, vocês têm aqui na questão 4, um origami. O que é um origami? É uma figura de papel onde a gente consegue construir várias coisas com dobraduras. E ele está ensinando vocês a fazer um samurai, tá certo? Um chapéu de samurai. Vocês vão indicar, vão pegar lá no anexo 6 e vão reproduzir esse chapéuzinho de samurai seguindo as dobraduras, tá bom? Ainda na página 136, nós vamos para reduzindo e ampliando figuras. O que é reduzir e ampliar uma figura? Reduzir é eu deixar aquela figura menor, porém do mesmo formato, e ampliar é deixar aquela figura maior, também do mesmo formato. Eu não vou mudar o formato, nem o lado de nada, nem a quantidade, apenas diminuir ou aumentar. Na página 136, vocês vão desenhar a imagem de uma casa fazendo a redução. Vocês vão observar o desenho que tem aqui e vão fazer somente um pouquinho menor aqui nesse outro malha quadriculado, tá bom? Na página 137, vocês vão ampliar no papel quadriculado o barquinho que tá mostrando aqui, ó. Vocês só vão desenhar ampliado, vão só aumentar, tá bom? Mesmo formato. Prestem atenção porque as figuras, elas cortam os quadrados ao meio, formando triângulozinhos pequenos. Então, do mesmo jeito, você vai fazer quando aumentar. Vai passar bem no meio. Procura utilizar uma régua para poder ajudar nesse momento, tá bom? O kirigami, na página 138 e 139. É a arte de cortar papel dobrado. Kirigami vem das palavras japonesas kiro, que significa cortar, e kami, que significa papel. Trata-se da arte de cortar papel dobrado. Com algumas dobras e alguns cortes, uma folha de papel se transforma em um lindo projeto que pode ir de uma simples arte decorativa a uma complexa estrutura de 3D. Aqui no livro de vocês está mostrando um exemplo, ó. Fica muito perfeito, muito lindo, né? Na página 139 está mostrando que vocês podem fazer também, tá certo? Agora que a gente está na época do Natal, vocês vão descobrir uma árvore de Natal. Vocês vão fazer na folhinha de papel ofício, tá bom? Basta seguir aqui todos os passos indicados. Na página 140 e 141, vocês vão realizar, e 142, realizar as atividades de revisão do nosso conteúdo, tá bom? Na página 140, nós temos o desafio do Tangram. No caso, é pra gente fazer na sala de aula. Então, a gente concluiu uma tarefinha aqui. Então, essa página 140 não precisa fazer, porque a gente não vai ter como fazer essa troca de experiências entre os colegas. Basta fazer a página 141 e 142 de revisão desse capítulo, tá certo? E aí vocês podem dar uma lida na página 143 sobre os polígonos, uma revisãozinha sobre os polígonos, tá certo? Qualquer dúvida sobre esse capítulo de hoje, vocês podem estar entrando em contato, que a tia ajuda pelo privado a responder as questões que ficarem com dúvidas, tá certo? E qualquer coisa, chamem a tia no privado. Beijo, meus amores!